Olá, alunos! Sou a professora Meire. Sejam bem-vindos ao meu canal de matemática, o X da Questão. E hoje iremos falar de lei do cancelamento na multiplicação de frações. Vamos entender o que é lei de cancelamento. Sempre que trabalharmos com frações, o resultado deverá ser apresentado na forma de fração irredutível, ou seja, na sua forma simplificada. Na multiplicação, a simplificação também pode ser realizada antes de multiplicarmos os termos. Para isso, basta identificarmos se o numerador divide pelo denominador, ou ainda se o denominador divide pelo numerador, ou se há algum número que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Vamos para o primeiro exemplo. 4/12 multiplica 3/5. O primeiro passo é descobrir se há algum número do numerador que eu consiga dividir pelo denominador ou ao contrário. Será que tem algum número no denominador que eu consiga dividir pelo número que se encontra no numerador? Ou ainda, para resumir, será que tem algum número em cima que eu consiga dividir pelo número de baixo? Ou será que tem algum número de baixo que eu consiga dividir pelo número de cima? Se vocês repararem, eu tenho aqui o 12, que eu consigo dividir por 4, ou ainda posso pegar esse 12 e dividir por 3. Eu vou escolher dividir 12 por 4 e vou riscar indicando essa operação. Então, 12 dividido por 4, isso dá 3. O resultado ficará com o maior número, então eu coloco 3 aqui do lado do 12. E continuo nesse raciocínio. Será que existem outros números que eu possa dividir? Tenho o 3. Dá para dividir o 3 por 3. Então, eu vou cortar eles, indicando que eu vou trabalhar com eles. 3, vou dividir com 3. 3 dividido por 3 é 1. Na lei de cancelamento, a gente não costuma colocar o 1 para não ficar com muitas informações, porque na multiplicação, o 1 é elemento neutro. Ele não vai alterar o resultado, então eu não costumo colocar. E continuo procurando. Percebo que não tem mais nenhum número que eu possa dividir um pelo outro, nem nenhum número que eu possa simplificar os dois ao mesmo tempo. Como só tenho o número 5, não tenho mais ninguém para dividir. E vou colocar o resultado. Agora a gente vai multiplicar os números que restaram. Quando não restar nenhum número, entende-se que o número que tem ali é o número 1. Então aqui eu vou ter 1 vezes 1, que vai dar 1. E embaixo, 1 vezes 5, que dá 5. Logo, o resultado simplificado dessa multiplicação é 1/5. Vamos para um segundo exemplo? Eu vou multiplicar 81/8 por 2/18, que também está multiplicando por 2/6. Mas antes de multiplicar, eu vou procurar saber se tem algum número no numerador que eu possa dividir pelo denominador ou vice-versa. E vocês podem reparar que eu tenho aqui sim. Eu tenho, por exemplo, esse 8, que dá para dividir para esse 2. Então, vamos fazer essa. 8 dividir por 2 dá 4, e vou botar o resultado junto com o maior deles, que é o 8. 4 aqui embaixo. E também dá para dividir, por exemplo, esse 18 por 2. Então, vou cortar 18 por 2, isso dá 9. Vou botar o resultado junto com 18, 9. E 81 dá para dividir para 9, então vou fazer essa divisão. 81 com 9, isso dá 9. O resultado, junto com o maior, que é 81. E de cara, eu não tenho ninguém mais para dividir, mas 9 e 6 são números que dão para dividir ao mesmo tempo por 3. Então, eu vou dividir 9 e 6 por 3, e eu faço isso de cabeça. Então, 9 dividido para 3 dá 3, e 6 dividido para 3 dá 2. Então, eu vou multiplicar os números que sobraram. Eu tenho 3, lembrando que quando o número não aparece, o número é 1. Então, eu tenho 3, que multiplica 1 dá 3, que multiplica esse 1, que dá 3. Embaixo, sobrou 4 vezes 2, 8. 3/8 é o resultado dessa multiplicação. Vamos para mais um exemplo, o terceiro. Aqui eu tenho 3/6, que multiplica 2/7, que multiplica 3/13, que multiplica 13/3. Então, vamos procurar números para dividir. E a gente repara que facilita muito a nossa vida quando a gente acha valores iguais no numerador e no denominador. Por exemplo,
esse 3 com esse 3. E vocês reparam que tem um outro 3 ali? Eu poderia também ter escolhido esse 3 aqui por aquele 3 ali. Estou voltando aqui no segundo exemplo, porque quando eu estou falando de encontrar valores iguais para cancelar, quero chamar a atenção de vocês que nesse exemplo, apesar de termos dois números 2, eles dois se encontram no numerador. E para cancelar, era necessário que um deles esteja no numerador e o outro no denominador. Voltando ao terceiro exemplo, vamos continuar dividindo. Então, 3 dividido por 3 dá 1 para cada um, eu não preciso colocar o resultado. E é aqui que a gente chama de lei de cancelamento, porque os números se anulam. E aí eu vejo que eu tenho no numerador 13 e no denominador 13. Então, a gente pode cancelar eles, cortar o 13 de cima com o 13 de baixo. Não tem mais nenhum número que eu possa cancelar direto, mas eu posso dividir, por exemplo, o 6 pelo 2. Então, eu vou cortar o 2 e o 6 aqui para marcar, e 6 dividido por 2 dá 3, que eu vou botar aqui embaixo. Se vocês repararem, agora eu posso cortar o 3 de cima com o 3 de baixo, cancelando eles, e vamos multiplicar quem sobrou. Em cima, lembrando que quando não aparece números é o número 1, então 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, que vezes 1 dá 1. Na prática, quando a gente não tem nenhum número aparente, a gente já coloca direto o número 1. E embaixo, só sobrou o 7, então a gente repete aqui o 7. É muito bom te ver por aqui. Aproveite, se inscreva no canal, dê o seu like e faça um comentário.